Oi, gente! Muito boa tarde! Boa tarde para você, internauta, que está acompanhando a gente aí ao vivo pela live, através do nosso Facebook TV Jornal Interior. Sabe quem vai estar no programa de hoje? O nosso querido poeta Petrúcio Amorim, mas ele não vai cantar, não. Ele vai falar sobre um livro que foi escrito por um caruaruense, contando um pouquinho da história dele. Olha que chique! Hoje é o dia da decoração. Claro que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O que está em alta na decoração, hein? Como é que a gente pode decorar a nossa casa e gastando um pouquinho? Nosso Nutri Jefferson Arruda vai nos contar o que é que a gente pode comer antes de dormir. Afinal, à noite sempre bate aquela fome, a vontade que a gente tem é de assaltar a geladeira. Mas não faça isso não, viu? Porque o prejuízo pode ser grande. O Nutri vai contar pra gente daqui a pouquinho o que a gente pode comer. E hoje também tem dica de moda, nós vamos falar um pouquinho sobre o xadrez. Afinal, junho está aí, é a época que todo mundo costuma tirar do armário as peças em xadrez. Mas saiba que o xadrez pode e deve ser usado durante o ano inteiro. Então aproveita e puxa uma cadeira, chegue junto, o cotidiano está só começando. Vamos começar o programa de hoje falando da história de um caruaruense muito talentoso. Ele é conhecido como poeta, viu? Acabou de ser homenageado, acho que foi o maior prêmio que ele deve ter recebido na vida, que é a história da vida dele eternizada nas páginas de um livro. Estou falando, ó, Petrúcio Amorim, é coisa boa. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Deve ser maravilhoso você receber uma ligação de uma pessoa que está pesquisando sobre a sua vida e quer eternizar a tua história para que daqui a 100 anos as pessoas estejam ali lendo e conhecendo você, Petrúcio. Pois é, boa tarde, Marcela. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você e você falando a respeito dessa história. Eu só me lembro a primeira vez que Graça Rafael ligou para mim, né, me convidando, né, fazendo esse convite, né, para escrever minha história. É muito difícil assim, é muito complicado assim para a gente, porque você vai expor tua vida, tá certo? É verdade, Você vai expor o teu mundo, você vai expor tua história. Então eu levei um tempo até aceitar, tá certo? Porque são muitas coisas. Sabe, na vida a gente tem muitos amigos, mas a gente tem, não digo inimigos, mas tem aquelas pessoas que não torcem pela nossa felicidade. Que não torcem. Então, e que minha vida, o trajeto da minha vida não foi nada fácil, não. Foi muito complicado, foram muitas agruras, muitas barreiras para pular, muita luta, tá certo? Não foi, você não vê com essa carinha bonitinha aqui, mas eu sofri, viu? Foi complicado, até aceitar, mas daí topamos a história, tá certo? E começamos, muitas coisas foram escritas, muitas tardes, com graça, de café, de conversa. E é interessante uma coisa também, que do livro algumas coisas foram que ser tiradas, porque a gente fala muito, tá certo? E por outro lado também, para se resumir um pouco. A gente está vendo aí, a capa ficou muito bonita, quando a gente vê assim, já remete ao Alto do Moura, né? O Barro, Caruaru, você que nasceu no Vassoural, você que cantou tanto o seu bairro, então você realmente foi a fundo na sua história, desde a sua infância lá no Vassoural, até tudo aquilo que você passou para chegar a ser quem você é hoje. Exato, por onde eu vou, por onde eu falo, eu não esqueço de Caruaru. Caruaru, para mim, eu acho que é como se fosse a corda e a caçamba, tá certo? Porque eu sempre digo agora há pouco, é interessante que eu sempre digo que Caruaru foi quem me deu a régua e o compasso, tá certo? Porque a gente cria as músicas, a gente compõe, a gente canta, mas você tem que ter estrutura cultural, você tem que ter identidade, você tem que ter alguma coisa que puxe você para aquilo. E Caruaru sempre me puxou, tá certo? Seja na feira, seja na própria cultura junina, o São João, essa coisa, a fogueira, a pamonha, a fartura do mês de junho, tudo sempre me volta ao passado, ao período de criança, de adolescência, e tudo que hoje que eu crio aquele negócio todo, vem à memória de Caruaru. Isso quer que eu esteja em qualquer lugar do mundo.
Foram 10 anos que a Graça passou conversando contigo, te convencendo, como você falou, que no início não foi aquela coisa assim, não vou expor minha vida não, deixa isso para lá. Só que ela foi, te convenceu e ficou 10 anos te acompanhando, para aí sim aconteceu inclusive o lançamento desse livro em Recife e foi muito bem prestigiado. Legal, foi muito bom. Pois é, mas foram 10 anos, sabe? E histórias, tem muitas coisas interessantes do livro que as pessoas vão acompanhar. E interessante, Marcelo, é o seguinte, é que você lembrar de todas as coisas, né? Tudo que está no livro, eu lembrei coisas do período que eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Foi passando um filme assim na minha cabeça e aos poucos eu dizendo, tem até um lado interessante que eu falo no livro, que foi uma rebuscagem muito interessante, que foi aos meus 6, 7 anos de idade, que foi a história o seguinte, né? Quando meu pai deixou a família, que foi para São Paulo, minha mãe ficou com acho que 3, 4 filhos, inclusive eu, né? E o meu sonho, eu moro por aí, era conhecer meu pai. Olha. Criança, todo mundo tinha mãe, todo mundo tinha um pai, e eu procurava, cadê meu pai? Minha mãe falou, seu pai está em São Paulo, seu pai foi embora para São Paulo, e eu digo, um dia eu vejo meu pai. E um dia meu pai mandou uma carta dizendo que voltaria a Caruaru. E minha mãe falou, seu pai está vindo por aí, não sei onde ele vai ficar, aqui em casa ele não vai ficar, mas está vindo com seu irmão, aquela história, né? Está vindo com seu irmão, tal. Eu não dormia, só pensando, imaginando, meu pai, eu vou conhecer meu pai, aquela fantasia, tal. O que foi que aconteceu? Meu pai, veja só, não pôde vir e veio meu irmão. Só que eu até aí não sabia de nada, né? A carta estava lá, tudo bonitinho e tal. E quando eu esperando meu pai, eu me lembro que parou um carro de frente de casa, tá certo? Desceu uma pessoa que ele assim, esse deve ser meu irmão, pela idade que não é meu pai, tá certo? E eu corri para abraçar meu irmão, falei, ô Valdomiro, tal. E quando eu olho, desce um homem, abre o porta-mala do carro, que naquela época não era táxi, era carro de praça. Ele abre, tira as malas. Aí eu digo, meu pai. Aí eu corri e fui benção a papai. Aí o homem disse, eu não sou seu filho, meu filho, eu sou o motorista do carro. Aquilo me deu uma dor, me deu uma tristeza. Eu entrei em casa chorando. Aí depois minha mãe foi quem me consolou, explicando que ele não pôde vir, que isso, que aquilo. Mas foi uma frustração muito grande, porque eu queria conhecer meu pai, só que eu vim conhecer meu pai, eu acho que 12 anos depois. Você tinha quantos anos quando conheceu seu pai? Eu acho que uns 23, 24 anos por aí. Você chegou a fazer uma música sobre isso? Não. Interessante é o seguinte, né, que para mim eu tinha muita curiosidade, porque você fica escutando, né? Um fala mal, o outro fala bem, quem é seu pai? O seu pai era um boêmio, o seu pai era isso, o seu pai era aquilo, tal. E a outra parte dizia, não, seu pai era um assim, trabalhador, seu pai era tal, seu pai... E quando eu conheci meu pai, eu vi que era uma mistura de tudo isso. Era boêmio, era conversador, era uma figura de bons papos disso, era um artista da madeira também, e que por isso que ele conquistava as pessoas, que ele tinha uma maneira de conduzir assim, e eu fiquei impressionado com meu pai, fiquei impressionado mesmo. E no livro você também conta como você introduziu na vida artística, né? Quando você começou a compor, quando você começou a cantar, claro. Com certeza. O lado da música veio logo cedo, né? Porque eu morando aqui no Vassoural, nós tínhamos lá no bairro, um colégio, que era o abrigo de menores Dom Bosco, e quando eu fui estudar o ensino normal, houve lá uma abertura do colégio para quem quisesse estudar para marcenaria, mecânica, tipografia, música. Aí eu escolhi música, eu e juntamente com meus amigos do bairro. Aí começamos a estudar, isso com idade mais ou menos de 8, 9 anos de idade. Eu estudei na bandinha até mais ou menos os meus 11, 12 anos, quando eu deixei o instrumento para tocar violão. E aí, hoje está aí fazendo esse sucesso todo com músicas cantadas aí por diversos artistas também e merece todos os aplausos, eternizado também agora com essa biografia. É como se diz na história que
que é muito interessante você passar pela vida e você fazer algumas coisas, né? Um é plantar uma árvore, já plantei a árvore. É construir uma casa, já construí uma casa, tá certo? É ter filhos, tenho filhos. E a outra é escrever um livro, tá certo? Eu acho que deve ter mais alguma coisa pela frente, que eu não quero ficar por aí. Eu quero estar sempre produzindo. E ó, graças a Rafael, você está de parabéns por ter tido essa iniciativa, essa ideia tão grandiosa de eternizar esse poeta caruaruense que faz sucesso aí, que vai estar no São João de Caruaru, como sempre, cantando e encantando. É tradição já. Olha lá, nos braços de uma morena quase burro, belo, fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, quero vir. Cantando essas pérolas, essas coisas. Não sou profeta, nem tão pouco visionário. É, coisa boa. Fico feliz por você estar aqui hoje contando um pouquinho da sua história, obrigado, recebendo também mais essa homenagem. Depois ele vai voltar aqui para cantar, porque hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele e para falar sobre esse livro que você também pode ter. O lançamento ainda não aconteceu aqui em Caruaru, tá, gente? Aconteceu no Recife, mas em breve vai ter um lançamento aqui na cidade também, claro, Com certeza, porque foi justamente tudo pertinho. Saiu o livro agora, eu aproveitei. Fiz lá no Recife e vou deixar passar esse período junino, com certeza. Acho que em julho, agosto, nós estamos lançando o livro aqui em Caruaru. Vai ter para todo mundo. Muito bem, de antemão já está aqui o convite para voltar ao programa, para colocar todo mundo para dançar, como sempre. Com certeza, como sempre, cantando essas coisas que vocês conhecem, esses forrós. Obrigada, querida. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. De volta com o cotidiano e eu já volto chamando o nosso Nutri, Jefferson Arruda. Sabe por quê? Porque muita gente tem dúvida do que comer antes de dormir. Gente, vamos confessar? À noite bate aquela fome, a gente tem vontade de abrir a geladeira e comer tudo que vem pela frente. Mas aí depois o prejuízo é grande, viu? Então presta atenção que o Nutri vai contar pra gente o que é que a gente pode comer à noite. Boa tarde, Marcela. Boa tarde para você que está em casa me assistindo. O meu nome é Jefferson Arruda e eu sou nutricionista. E hoje eu resolvi atender 2 pedidos especiais, a da senhora Rosemary e a da senhora Amanda, além dos outros contatos que eu acabo recebendo nas redes sociais. Que foi o seguinte: Nutri, como eu devo organizar o meu jantar? Muitas pessoas ainda têm aquele receio de que comer à noite engorda, então elas acabam reduzindo muito a cota calórica ou até mesmo praticando um jejum. E isso não é indicado porque você deve distribuir a sua quantidade de calorias totais ao longo do dia. Então, se você não tem a indicação para evitar jantar durante a noite, você deve sim fazer uma refeição e de forma saudável, beleza? Então, eu quis trazer aqui alguns alimentos que você pode incluir na sua rotina alimentar durante o jantar, sem ficar com aquele peso na consciência. O primeiro seria o investimento nos tubérculos, o investimento nos carboidratos, em que eu selecionei o inhame, a macaxeira e a batata doce. Selecionei também o arroz integral, que seria uma ótima opção para você incluir nesse seu jantar. E aí você pode ficar variando todos os dias. Um dia a batata doce, um dia a macaxeira, um dia o inhame, outro dia o arroz, porque aí você não acaba enjoando com mais facilidade daquele cardápio, tá certo? Trouxe também algumas fontes de proteínas de alto valor biológico, como o ovo e também o peito de frango, que são opções magras que podem te promover cada vez mais saúde, sem que você acabe ganhando aqueles quilinhos indesejados. Trouxe também as opções de frutas, tá certo? Frutas essas que vão melhorar cada vez mais o aporte de vitamina C, que vão melhorar cada vez mais o teu sistema imunológico e que vão lhe dar uma resposta muito positiva em relação ao cabelo, em relação à pele, em relação às unhas, tá certo? Porque todos esses contêm antioxidantes. Podemos finalizar essa refeição com um café ou com um chá de sua preferência. E você também pode estar fazendo uma maior variedade sobre o tipo de chá que você utiliza, certo? Você pode também variar o tipo de carne, desde que ela seja uma carne magra, como o patinho bovino grelhado ou o patinho ao molho de tomate. Você pode utilizar também da alcatra, pode utilizar a tilápia, o filé de merluza ou até mesmo o salmão, tá certo? Peixes que sejam magros e carnes que sejam magras também. Então assim, se você tem uma refeição balanceada, se você costuma fazer de 5 a 6 refeições por dia, não vai ser o jantar que vai te fazer engordar, não vai ser comer à noite que vai te fazer ganhar peso. Então o interessante é que você faça uma refeição com qualidade,
que você respeite as quantidades, tá certo? Que você mastigue bem os alimentos para que você entenda que seu corpo está saciado de verdade e que você consiga sempre trazer essa variedade para a sua vida. Então espero que você, Dona Amanda, e você, Dona Rosemary, tenham gostado das dicas. Espero que vocês continuem mandando cada vez mais sugestões, porque aqui nós resolvemos a sua dúvida. Muito obrigado e uma boa tarde. E Nutri, adorei as dicas. Beijo, meu amor. Até a próxima, se Deus quiser. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai mostrar para vocês como é que vocês podem decorar a casa de vocês. Sabe por quê? Porque hoje é o dia da decoração e Jussara vai estar aqui e vai contar tudinho pra gente, viu? E ó, também tem dicas sobre como usar o xadrez. O xadrez não é para ser usado só agora no São João não, viu? Pode ser usado durante o ano inteiro. Então me espera, eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, hoje, dia 30, quarta-feira, é o dia da decoração. E claro que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas de vocês, meus queridos telespectadores. Wagner Salles foi até uma loja de móveis aqui de Caruaru e conversou com uma arquiteta. Vamos ver. E olha, Marcela, eu estou aqui ao lado da Jussara Vasconcelos, ela que é ambientadora e arquiteta. E eu vim aqui conversar com ela para saber qual a opinião dela, como ela direciona, né, os seus projetos e o que está em alta quando o assunto é decoração. Jussara, boa tarde. Boa tarde. Me fala sobre a tua opinião sobre decoração, o que é que está em alta hoje? Eu sempre procuro direcionar os meus projetos usando os tons mais claros, porque eu venho do piso até as paredes, sempre em tons claros, para depois dar uma pincelada com a madeira, dar uma pincelada com cores. Porque depois, se o cliente não quiser mais aquela decoração que foi usada, ele pode só substituir os objetos, as almofadas, os tapetes, que são pequenos detalhes em decoração. Então a ideia hoje em dia é você apagar, deixar o mais claro possível o ambiente para dar aqueles pontos de luz no ambiente. Seria isso? É isso mesmo. A gente hoje, os pontos de luz, a gente consegue também dar esse ponto de luz além da cor, com o cobre, o dourado e o prata, que está em alta. Principalmente o cobre e o dourado. Certo. Nós estamos aqui sentados num sofá maravilhoso. E essa cor, me fala sobre ela. Ela é muito bonita. Dá para fazer esse tipo de jogo que você estava falando com as cores, com esse tipo aqui? Dá sim. Essa cor é um Fendi, isso é um veludo italiano, né, na cor Fendi. E o Fendi é a mistura do bege com o cinza, muito usado. Então é uma cor que deixa o arquiteto muito à vontade para usar um tapete cinza ou um tapete bege e que vai harmonizar muito bem no ambiente. Eu tenho visto muito, né, em algumas salas, novas salas de arquitetura que a gente vai vendo por aí, que o espelho está muito presente, né? O espelho, qual a função dele? Além, claro, de a gente se ver, deixar o ambiente um pouco maior, mas tem outras funções o espelho presente na arquitetura? Tem. O espelho, além de, como você já falou, além de deixar o ambiente maior, ele tem também a função de duplicar a luz, né? Então, é um ambiente que tem pouca luz, ele sendo pequeno, com o espelho, ele vai conseguir duplicar a iluminação. Certo. E sobre as cores de parede? Qual seria a dica que você deixaria para as pessoas que estão em casa? Eu gosto muito sempre de usar o branco, o bege clarinho, o cinza muito claro, mas sempre pontual, uma parede só. Porque você tem que ter o cuidado de não deixar o ambiente muito monocromático, onde a gente usaria só uma cor. Então, por isso que eu sempre faço a opção de usar uma só parede, dando um destaque, mesmo o tom sendo claro. Ok, meu bem, muito obrigado pelas informações. É isso aí, Marcela. Bom gosto, a gente viu nesta matéria. Muito bom, Wagner. Um beijo, viu, Jussara? Parabéns pelo seu dia e parabéns para todos os arquitetos, essa profissão tão linda que deixa a nossa casa mais linda ainda. Obrigada, viu? Bom, agora eu vou chamar a Ruiva Thaís Oliveira, sabe por quê? Porque
junho tá chegando, aí é a época que todo mundo tira o xadrez do armário. Mas, gente, o xadrez não é para ser usado só agora no período junino, não. Ele pode e deve ser usado o ano inteiro. Confere aí. Ei, deixa eu te contar um segredo. Sabia que o xadrez dá para ser utilizado durante todo o ano, não só na época junina? Pois é. Antes de dar essa dica de como fazer isso, eu vou te contar um pouquinho sobre a história do xadrez. Na verdade, ele não é brasileiro, tá? Ele surgiu lá no final do século XVIII. E outra coisa, um grande marco foi quando os escoceses perderam a guerra jacobita para os ingleses. E aí eles ficaram proibidos de usar os tartãs por 4 anos. E aí o que é que aconteceu? As mulheres, como forma de protesto, foram lá e pegaram aqueles tartãs e começaram a utilizar em várias peças, em vestidos, em acessórios e até em toalhas de mesa. E é por isso que a gente vê o xadrez hoje como um grande ícone da moda, hein? Então, se liga aí na dica e usa o xadrez ó comigo durante todo o ano. Primeira dica, preste atenção no xadrez que você vai escolher. Se você não sabe, existem vários estilos, como por exemplo o pied-de-pole, como o Vichy, como o tartan, como o buffalo check. Então são vários estilos e padronagens diferentes, tá? Desde os maiores até os menores. Inclusive tem um que a gente ama, que é clássico e que aparece em alfaiataria em geral, que é o xadrez Príncipe de Gales. Então vamos lá, a dica. Primeiro, invista em peças-chave que você possa combinar com outras. As t-shirts que viraram itens aí amadas pelas fashionistas são uma ótima aquisição, tá? E vem em várias estampas. Por exemplo, essa aqui, ela traz uma estampa de borboletas, faz esse mix e ainda traz pedrarias. Imagina só, uma peça dessa dá para utilizar durante todo o ano, de inverno a verão. Dá para jogar aqui um shortinho ou então uma sobreposição com um casaco. Além do mais, preste atenção nos tons que você vai adquirir, tá? Tons como o preto e branco do xadrez vão te auxiliar em outras épocas do ano, porque você sabe, né? Nunca sai de moda essa combinação. Além do mais, se liga aí, como montar looks aí super versáteis. Que tal utilizar essa pegada esportiva, tá? Com listras laterais, misturando alguns tecidos diferentes. Olha que legal se você jogar aqui uma blusinha rendada com xadrez. Fica super bacana e ó, durante todo o ano. Além do mais, una cores marcantes, una cores que vão se destacar a sua peça xadrez. Olha que bacana aqui esse tom de laranja com esse tipo de xadrez que traz tons como o laranja, o verde, o branquinho e tem um fundo mais escuro. Vai ficar super chique. E outra coisa, essa proposta dá para utilizar até no trabalho, hein? Então xadrez não é só para festa junina, não. Além do mais, utilize como sobreposição e outra coisa, você sabe, né? O jeans a gente ama, shortinho jeans toda época. E outra coisa, joga a camisa por cima, como eu fiz aqui. Coloca uma blusa vermelha, por exemplo, ó, casou aqui super bem, é uma combinação super harmônica, o vermelho com o azul, que você vai arrasar. E olha o jeans aqui, hein, que não pode faltar. E outra coisa, couro, principalmente o couro ecológico, o couro mais levinho, dá para ser utilizado também todo ano. E eu sempre gosto de utilizar shortinhos assim. Então o que é que eu faço? Pego o shortinho para fazer uma proposta, montar uma proposta mais rocker e jogo uma blusa xadrez bem estilosa. Olha a padronagem dessa aqui como é super diferente, grandão, né? Achei bafônico. Outra coisa, mulher, tem que ser desenrolada, tá? Tem que ser desenrolada e utilizar esse xadrez de toda maneira possível. Então joga um brilho aí e para você arrasar na balada, dá para utilizar também peça xadrez. Joga um saltão, acessoriza bastante e que tal uma blusinha de lurex, hein? Para combinar com esse xadrez aqui cinza. Eu amo. E para finalizar, se tem uma coisa que você pode apostar, é na pegada mais sensual. E é por isso que eu amo, sei que você também gosta, de peças com transparência. E olha só que bacana você pegar uma camisetinha assim, uma blusinha toda detalhada, com detalhes em transparências e combinar com xadrez. Dá para utilizar todo ano sim, hein? E aí, gostaram das dicas? Mulher, tem que ser desenrolada, tem que adquirir aquela peça-chave, tem que misturar para utilizar em diversas propostas, dia à noite, inverno a verão. Muito bem, Ruiva, adorei as dicas, viu? Beijo, amor, até a próxima, se Deus quiser.
E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece, hein? Amanhã, 1h45, eu tô aqui, de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.